Você já se perguntou por que os foguetes são lançados bem perto do Equador? Ou no mar? Ou por que os enviamos verticalmente, não como os aviões? Vamos responder a todas as possíveis perguntas não estúpidas sobre foguetes. Pergunta 1. Como a Terra afeta o lançamento deles? Vamos nos lembrar de um pouco de física escolar. A gravidade do nosso planeta é incrivelmente forte. Para superar essa força, precisamos desenvolver uma velocidade enorme. Felizmente, os foguetes são capazes disso. Mas seria muito mais difícil se a própria Terra não ajudasse. Ela gira em torno do Sol a cerca de 107 mil km por hora. Muito rápido, para dizer o mínimo. E todos estamos nos movendo junto. Portanto, sair daqui é como abandonar um carro em movimento. Por algum tempo, o foguete se moverá junto com a Terra por inércia. É como um empurrão útil. Ele já decola daqui a uma determinada velocidade. Então só precisa acelerar um pouco mais com a ajuda de combustível. A propósito, esse não é o único truque científico. Para obter o máximo benefício desse empurrão, o envio para a órbita terrestre é feito de oeste para leste. Por quê? Porque nosso mundinho gira nesse sentido, é claro. Dessa forma, o foguete recebe o máximo de inércia. Pergunta 2. Por que os lançamentos são feitos perto do Equador? A resposta está relacionada à pergunta anterior. Acredite ou não, a superfície da Terra está se movendo mais rapidamente no Equador. A escola mentiu um pouco para nós. Nosso planeta não é perfeitamente redondo. Em vez disso, é uma elipse achatada. E o Equador é o ponto mais largo dela. Agora, o que é velocidade? É a distância dividida pelo tempo. E como a distância no Equador é a maior, cerca de 40 mil quilômetros, a velocidade de rotação lá será maior. Portanto, imagine que você e seu amigo estejam em 2 pontos diferentes da Terra. Você está no Equador e seu amigo mais próximo do Polo Norte. Depois de ficar parado durante todo o dia, você voaria mais quilômetros do que seu amigo, o que, tecnicamente, significa que se moveu mais rápido. Portanto, sim, a velocidade de rotação no Equador é maior. Naturalmente, é mais lucrativo lançar foguetes de locais onde a velocidade de empuxo inicial será a mais alta possível. E partir do Equador faz com que eles se movam quase 300 km por hora mais rápido. Pergunta 3. Como os cientistas escolhem os locais para as plataformas de lançamento? Os foguetes são monstros gigantescos e complexos que pesam vários milhares de quilos. Não é preciso dizer que podem ocorrer dezenas de erros durante a decolagem. Provavelmente a mais perigosa é uma falha no meio do voo. Isso ocorre quando algo dá errado em um foguete que ainda está no céu. Se os detritos em chamas caírem na Terra, isso pode causar um grande desastre. Agora, vamos dar uma olhada em um mapa de localização das plataformas de lançamento no mundo. Podemos ver que muitas estão localizadas perto da costa. Por exemplo, o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, ou o Centro Espacial Satish Dhawan, em Sriharikota, na Índia. Essa é a maneira de minimizar e, idealmente, eliminar completamente o risco de os detritos caírem em sua cabeça. Se algo der errado durante a partida, os restos cairão nas águas do oceano, longe de áreas densamente povoadas. E sim, há várias plataformas de lançamento localizadas longe do mar. Isso se deve ao fato de que muitos outros fatores também desempenham um papel importante na escolha do local. Por exemplo, a disponibilidade. A plataforma deve ser idealmente acessível por terra, ar e mar. Pergunta 4. Espere, a Flórida não tem um clima louco? Por que esse estado foi escolhido? Por mais de 70 anos, a NASA tem mandado foguetes para o espaço a partir do Cabo Canaveral, na Flórida. É estranho porque esse estado tem um clima muito úmido e tropical. Há mais tempestades por ano do que em qualquer outro lugar, o que pode interferir muito nas partidas. É muito perigoso. Além disso, uma vez isso realmente aconteceu. Em 1987, um raio atingiu um foguete AC-67 antes da decolagem. Seus sistemas falharam e, por fim, ele foi destruído. Felizmente, não havia pessoas a bordo. Outra grande ameaça climática são os furacões. E sim, eles também acontecem na Flórida com mais frequência do que em qualquer outro estado. Mas, apesar de tudo, a NASA ainda escolheu esse lugar maldito para seus lançamentos. Por quê? Bem, provavelmente porque todas as coisas malucas devem acontecer na Flórida. Mas, falando sério, antes de a NASA se mudar para o Cabo Canaveral, outro local era usado: White Sands, no Novo México.
Naquela época, como White Sands ficava em uma área remota do país, tudo era mais ou menos seguro. Se os foguetes caíssem, não afetariam nem destruiriam nada. Mas com o passar do tempo, as tecnologias se desenvolveram, os foguetes ficaram maiores e precisavam de muito mais espaço para irem para cima. Como resultado, a zona de perigo também aumentou. White Sands ficava a pouco mais de 40 quilômetros de Las Cruces, Novo México, e a 110 de El Paso, Texas. Em outras palavras, estava cercado por assentamentos. Por isso, os cientistas começaram a procurar locais mais seguros. A costa leste parecia ser a melhor opção. Você consegue adivinhar o motivo? Ela não só fica perto do Equador, como também está localizada perto do Oceano Atlântico. E já sabemos que isso realmente acrescenta mais à segurança. É por isso que, na década de 1950, a NASA transferiu seus lançamentos para a Flórida. O primeiro foi o do Bumper 8, que ocorreu em 24 de julho de 1950. Então esse lugar se tornou um porto espacial completo. Pergunta 5. Por que os foguetes são lançados verticalmente? Esses carinhas são objetos finos, cilíndricos e altos que vão para o espaço verticalmente e deixam para trás uma nuvem gigante de fumaça. Mas por que partem dessa forma e não como os aviões, por exemplo? Bem, essa ideia parece um pouco maluca. Para implementá-la, teríamos que fazer muitas alterações nos projetos atuais. Mas o mais importante é que dessa forma desperdiçaria muitos recursos. Isso pode surpreendê-lo, mas os aviões e os foguetes são projetados de forma um pouco diferente. A principal tarefa do avião é voar na atmosfera. A do foguete é sair da atmosfera o mais rápido possível. Devido à resistência do ar, ele perde a maior parte de sua energia durante o voo. Portanto, precisamos nos certificar de que ele tenha deixado a atmosfera terrestre antes que o combustível seja totalmente consumido. E como precisa de muito mais combustível do que um avião, é mais fácil e mais econômico lançá-lo diretamente para cima. Assim, gastará o mínimo de combustível, exatamente o que é necessário para dar um chute na cara da gravidade. Pergunta 6. Por que a trajetória muda após o lançamento? Lembra que dissemos que a principal tarefa do foguete é escapar da gravidade por qualquer meio e chegar ao espaço? Agora esqueça isso. Tecnicamente é verdade, mas não mostra o quadro completo. A própria missão de chegar ao espaço não é particularmente difícil, já que ele não é de fato tão alto. Você se tornará oficialmente um astronauta se chegar a uma altitude de cerca de 95 quilômetros acima da Terra. Mas tudo se resume a permanecer em órbita, que é o limite de 2 mundos. Aqui, a atração gravitacional terrestre ainda é grande o suficiente para que o foguete não voe para o espaço sideral, mas ao mesmo tempo é baixo o suficiente para que não caia de volta. Portanto, se você chegar lá, não há mais necessidade de gastar combustível. A espaçonave simplesmente voará em gravidade zero por inércia. Se o foguete voar puramente em linha reta, ele simplesmente irá para o espaço sideral. Para entrar em órbita, precisa se deslocar em um arco. Portanto, após a partida, o artefato primeiro começa a se inclinar para o lado e aumenta gradualmente essa inclinação. Entrar em órbita é, na verdade, uma tarefa muito difícil. O combustível deve ser suficiente para atingir uma velocidade insana de 29 mil quilômetros por hora. É por isso que inventamos esse método de otimização. As pessoas inteligentes o chamam de reversão gravitacional. Dessa maneira, um foguete curva sua trajetória após partir porque precisa entrar na órbita da Terra. Parabéns! Essa foi uma longa jornada, mas agora você, espero, aprendeu um pouco mais sobre o lançamento de foguetes.